Oi, galera, eu sou a Amanda, da Amanda Viagens. Vocês já me conhecem. Estamos aqui entre amigas para falar de um projeto muito legal que é o Conecte-se. Então, vai ter muito papo, vamos tirar dúvida. E antes de mais nada, vamos falar um pouquinho aqui das meninas para vocês conhecerem quem está envolvida nesse plano aí. Boa noite, meu nome é Maiara, sou psicóloga parceira nesse projeto. Recebi o convite da Amanda e estou muito feliz. Sou psicóloga humanista, estou na área clínica desde 2021 e para mim é uma honra poder potencializar e ajudar pessoas a se desenvolverem, né? A se conectarem consigo mesma. Então eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito rica para todas nós. Boa noite, eu sou a Carol da Amanda Viagens. Eu trabalho na área comercial, então todo atendimento ao cliente eu faço. Vocês que vão entrar no Conecte, que agora vão conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto incrível, vão falar comigo também. E é isso. Boa noite, galera. Meu nome é Karina, eu sou profissional de educação física, uma entusiasta do movimento. E esse projeto da Amanda, ele fez muito sentido para mim porque ele conecta a mulher consigo mesmo. E com a minha experiência em relação à atividade física, eu quero passar para cada mulher que vai estar conosco em outubro o quanto é importante ela se reconhecer, reconectar através da atividade física. O sentir, o estar, presença. Então é isso. Antes da gente falar, tirar dúvidas e tudo mais, só para vocês entenderem um pouco do projeto, ele saiu de uma viagem que aconteceu para Campos do Jordão, que foi o destino escolhido. Uma viagem que eu fiz sozinha e foi uma viagem que eu tive que me conectar comigo mesma. Foi uma viagem que mudou muita coisa aqui dentro. Eu voltei com outras ideias, outra cabeça. E eu achei que isso precisava acontecer com outras pessoas. Estão conversando entre nós, com as meninas. Por que não unir a viagem, que é uma coisa que eu particularmente amo de paixão, com esse movimento todo que a gente sabe que hoje é importante, né, para as mulheres se reunirem e se apoiarem, enfim. Então, é toda uma ideia de uma viagem, né, um final de semana, com vários serviços incluídos, ali, refeição, hospedagem saindo, ou transporte saindo de São Paulo, hospedagem, e a atividade das meninas, que elas falaram um pouco também, que é mais essa pegada de cuidar do lado interno, né? Aqui com a Mai, que ela pode falar melhor aí durante o papo. E cuidar do corpo, da mente, que a Ká também vai poder escorrer aí no caminho. Então a gente, na verdade, se juntou para tirar dúvidas que a gente recebeu. Muita gente tem interesse em fechar, mas tem ali algumas dúvidas que são meio que comunitárias, né? Então a gente separou aí as principais, a Ká separou algumas que a gente recebeu. E a gente vai discorrendo aqui no caminho para falar a fundo de tudo isso. Bom, eu vou começar lendo a primeira pergunta, que foi da Maria. E ela pergunta para quem é indicado o Conecte. Vou pedir para Amanda responder pra gente. Tá, então, na verdade, primeiramente para mulheres, né? Que é a ideia principal do projeto é nos reunirmos entre mulheres. Então, para pessoa que quer ali, tirar um tempo da rotina, a gente sabe que hoje a rotina ela é pauleira, né? Ela é frenética, então é o momento de se desligar. Então, primeiro ponto. E para quem tá afim de se olhar mesmo, né? Se cuidar, mudar uma rotina, enfim, novos hábitos. Então, eu acho que isso é para você, se você se encaixa. Agora a pergunta da Larissa. Ela tem um pouquinho de dúvida sobre a atividade física. Ela quer saber se as atividades vão ser muito complexas, pesadas, se é para toda a idade. Não, de forma alguma. Eu acho que quando a gente pensa em atividade física dentro de um projeto, né, igual o Conecte-se, nós estamos mais pensando no bem-estar da pessoa, em ela se reconhecer através do movimento, né? Então, as atividades físicas que nós pensamos é justamente para que a pessoa comece a se movimentar, nada muito drástico. Lembrando de trabalhar e considerar a idade, o peso, né, a forma como a pessoa está em relação à atividade física, né? Muita gente sedentária, então a gente não quer causar dor e sofrimento. Não, a gente só quer que a pessoa se mexa, né? Se comunique com o próprio corpo. No meio em que vivemos hoje, aqui, né, a gente não tem tempo nem para respirar. Então, muitas vezes, a mulher ela não consegue sentar para respirar. Ela está pensando
nos filhos, na família, nos pais, no trabalho. Então, um dos primeiros exercícios que a gente vai fazer lá é aprender a respirar, a sentir, né, que o seu corpo ele tem uma comunicação com tudo e com todo. Então, é para todo mundo. Eu acho que é legal reforçar que quando eu fiz essa viagem, eu fiz uma trilha, uma coisa que nem é do meu dia a dia, mas eu acho que essa conexão com a natureza faz isso, né? Você vê um lugar legal, a gente sabe que os lugares mais bonitos são os mais difíceis de chegar, né? Exatamente. Então, eu acho que isso desperta algumas coisas que, de repente, a pessoa vai ali nem com esse plano e ele vira no meio do caminho, né? Então, eu acho que isso é legal. Lembrando que a gente não vai fazer megas caminhadas, megas trilhas, né? Que a gente realmente quer fazer um passeio, mas ali ao caminhar, ao andar, né? Principalmente as pessoas que hoje em dia trabalham em home, né? Estão condicionadas a ficar o tempo todo em casa, com falta de socialização, de estar com pessoas. Então, ali, numa caminhada já é uma atividade física, né? E sem ficar preso no campo, academia, sem ter aquela disciplina. A gente vai sair da nossa rotina mesmo. Então, é isso. Até as atividades, né? Do cronograma aí Isso. são bem, Mas, zen. né? Um pouquinho ali, um pouquinho aqui. A ideia é incluir todo mundo, independente do público, né? Porque vai ter idades diferentes, o peso. Então, assim, a ideia é que todo mundo se sinta confortável e não desconfortável, né? Isso. Então, sua dúvida foi sobre trilhas muito difíceis. Não vai ter. Não ter. é por aí. Pode, tranquilo. Já aproveitando esse gancho, a Manuela perguntou qual tipo de roupa seria legal levar, né? Na questão de atividade física, na questão do clima. Então, vocês puderem falar um pouquinho para mim. Não, para fazer atividade física, eu acho que você estar confortável é o mais importante, né? Uma calça legging, roupas que sejam mais flexíveis, que te deem movimento e te deem liberdade. Tênis, nada muito metódico, muito enquadrado. Não, estar livre, estar flexível, para que você consiga realizar as atividades com tranquilidade. Confortável, né? Confortável. Tênis é Inclusive, sempre bom. a ideia é a gente disparar o cronograma um pouco antes da viagem. Então, vocês vão ter acesso exatamente ao que a gente vai fazer, o dia que a gente vai ter passeio e tudo mais, para fazer esse planejamento de roupas. Inclusive, também, no nosso Instagram, a gente tem uma live que a gente fez, sei lá, 1 ano atrás, Carol? Tem uma Ensina com uma stylist, personal stylist, ensinando a montar uma mala para um final de semana, assim. Então, pode ter dicas muito legais lá também. Já correm lá para assistir, que tá bem bacana esse videozinho que a gente tem lá no Instagram. A pergunta da Gabriela é sobre as dinâmicas em grupo. Ela queria saber um pouquinho mais de como será essas dinâmicas. Eu vou pedir para a Mai responder pra gente. Claro, Gabi, a ideia é trazer pertencimento, né, para esse coletivo. Só que o pertencimento também de conectar com a nossa história individual. Então, vai ser facilitadas algumas atividades, não vou dar spoilers, mas facilitar atividades com que a gente entenda de onde eu vim, para onde eu quero ir, onde eu estou sendo negligente na minha vida nesse momento, o que eu preciso melhorar. É a consciência corporal, é me permitir momentos de relaxamento, como viagens, é voltar para a terapia. Mas é uma ideia que seja algo de pertencer, né, ao nosso feminino também, e algo individual. Acho que o mundo ele já coloca a gente em lugares que nos desconectam, seja pela tecnologia, pelas compulsões. E na natureza, a gente vai se conectar, conectar nossas histórias, as nossas potências e fortalezas. Então, a ideia da dinâmica é essa, né? De um reconhecimento de eu e também do eu feminino com outras mulheres ali envolvidas. Perfeito. A dúvida da Fernanda é sobre forma de pagamento. Ela quer saber se a gente parcela em quantas vezes e se faz parcelamento no boleto também. Essa parte é bem legal. Na verdade, quem poderia responder essa parte não está aqui hoje, que é a dona do dinheiro. Mas eu vou responder por ela. A gente parcela no cartão e alguns dias atrás a gente liberou parcelamento no boleto também. Então, isso acaba facilitando bastante. Tem algumas regras, né? O boleto tem que estar pago antes da viagem, mas
por forma de pagamento, você não vai deixar de fazer. É isso aí, aproveitem que parcela no boleto, viu, gente? E a pergunta da sua charada, Amanda, ela quer saber sobre o atendimento, como vai ter a psicóloga lá, se ela vai ter atendimento com a psicóloga, na verdade, individual. Então, eu vou pedir pra Mai responder pra gente. Tá. Não, a ideia não é um atendimento individual. A ideia realmente é de dinâmicas onde a gente pegue o coletivo. Mas, claro, né? Dependendo da demanda, do caminho que percorrer, eu estarei lá para dar todo o apoio e, se for necessário, um suporte psicológico individual. Mas a ideia não é de uma psicoterapia. Inclusive, o Conecte, ele não anula a psicoterapia que você já está em um processo ou não. São propostas bem diferentes. É meio que um complemento, né? Um bônus. Mas estarei lá para qualquer coisa, né? Qualquer impacto maior. Estaremos todas ali com o intuito de cuidar e ajudar vocês a entrarem em conexão com vocês mesmas. Mas eu acho que não faria sentido não ter um acompanhamento psicológico, né? Porque a maioria dessas mulheres, elas estão buscando se reconhecer, né? Sair realmente daquela casa em que ela está. Então, eu acho que ter você é essencial para que esse grupo se sinta mais pertencente àquele movimento, né? E realmente tenha esse encontro consigo mesmo. É mais ou menos por aí, né? Claro, a ideia é facilitar, né? E plantar sementes, do mesmo jeito da consciência corporal, dessa consciência emocional também, da pessoa dar continuidade, né? Então, eu entendo que o lado emocional, o físico, eles se completam. Isso. Então, a gente está plantando sementes aí e a ideia é que faça o coletivo também desenvolver o nosso individual. Eu acho que a maioria dos meus alunos, hoje em dia, o maior problema que eu tenho em relação a fazer com que eles mudem os hábitos, né, tanto alimentares quanto de se movimentar, é a cabeça. Então, começa, né, por esse lado. O lado de você realmente sentir que você precisa mudar através do teu mental. Então, vem o mental primeiro para depois a gente trabalhar o físico, o emocional e assim por diante. Então, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Primeiro terapia, gato. Né? Primeiro terapia. É um combo, né? Eu acho interessante pontuar que, assim, quando a gente pensa em conexão, a gente precisa de silêncio, né? E o lugar foi pensado justamente para isso. O contato com a natureza. Tirar um pouco dessas questões externas e pensar sobre a gente. O que está acontecendo aqui dentro de mim. E aí, tirar o ruído externo, que é o mundo, né? E que está sobrecarregando muito, né? Eu vou para academia, mas eu não estou bem mentalmente. Como que funciona isso se eu nem sei qual é o meu objetivo de estar ali na academia também, né? Exato. Então, a ideia até de ir para a natureza, de proporcionar esse espaço para vocês, é esse silêncio, né? Um silêncio interior também. E essa troca, né? A troca de experiência, de vivência com outras pessoas, com Sim. outras mulheres, para você não se sentir sozinha, porque eu acho que às vezes, quando a gente não tá bem consigo mesma, a gente começa a achar que o mundo não é isso, né? E aí você vê que todo mundo tem problema, você conversa com pessoas que também tem problema e você consegue ver que, cara, você não tá sozinha, né? Que todo mundo tem que achar, busca, na verdade, esse equilíbrio, né? Claro. Vamos para mais uma pergunta? Vamos. Sobre levar crianças. É permitido levar crianças? Pedir para cá responder pra gente. Então, na verdade, não é permitido, porque aí nós sairíamos da proposta daquela mulher se reconectar consigo mesma, né? Ela iria ficar preocupada ali com a dinâmica de cuidar do filho, né? Ela iria ficar preocupada com os horários do filho, se o filho ou a filha estivesse ali, né, em uma outra atividade física e aí ela ia se desconectar de si. Do objetivo, do né? objetivo, que é buscar ela. Hoje, né, trabalhando com várias mães, eu sinto muito o peso dessa culpa de querer se cuidar e ter um tempo para você. Mas não é egoísmo pensar em você e se conectar consigo mesmo, porque aí você vai ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, né? Vai dirigir melhor a sua vida. Então, é necessário que a mulher se reconheça também como mulher. Ela também é mulher. Ela também é sua filha, né? Então, assim, levar as crianças
não é interessante por isso, né? Que nós temos alguma coisa contra criança. As mães são bem-vindas Entendeu? no sentido de Exato. se proporcionarem isso. Exato. Não é que eu não quero a criança ali. Não, eu quero que a mãe esteja inteira, né, para ser só mulher. É um final de semana pra ela ser só ela. E falando de silêncio, né? Que a mãe Exato. falou, um lugar de silêncio, logo Não tem não como. dá muito pra fazer Você isso tá com ali, crianças. tipo, de manhã, oi, vá, não sei o quê, e a mãe, ô mãe, eu quero ir ali, ô mãe, eu quero um brinquedo, ô mãe, eu quero comer. Então ali ela já não vai conseguir Não pensar dá. nela, ela só vai conseguir pensar realmente na criança. E é importante também pontuar que toda a nossa equipe, ela tá preparada para trabalhar em função das dinâmicas e de toda a nossa proposta. A gente nem teria um auxílio, né, que Isso. tem uma demanda ali. O mundo infantil é um outro mundo. Isso. Então, essa não é a ideia mesmo. Aproveitem, mamães. Quem sabe um Deixa dia, as crianças né, com Amanda? a mãe, com a Manda o avó. vídeo pro pai Aqui. e fala, ele não vai poder ir. E põe na nossa resposta. Elas não autorizaram mesmo. Vamos para a pergunta da Marta. Ela quer saber, por exemplo, o projeto é sexta, sábado e domingo. Se na sexta ela estando de home office, se ela pode ir. Acho que pode ser eu, né? Também não é ideia, gente. A gente tá, como a gente falou aqui, a gente tem uma programação que começa desde as 8 horas da manhã na sexta. Vai ter atividades com a Maiara na sexta. Vai ter atividades com a Karina na sexta. Então, se você trabalhar, você vai perder boa parte. Não que não é permitido, tá? Isso aí é uma escolha sua. Mas eu acho que ir trabalhando na sexta, você já perde boa parte do processo. E é o que a gente não quer, né? A gente quer que vocês aproveitem de ponta a ponta. Estejam realmente conectadas, E né? do lugar do pertencimento, né? Que nesse primeiro momento é muito importante que a gente esteja ali conectadas com o que está acontecendo, né? E aí, talvez, uma preocupação com a demanda externa é o que a gente acabou de dizer. A ideia é reduzir esses externos e conectar com a proposta do projeto mesmo. É hora de usar o banco de horas. Usa nesse dia aí, tá? A pergunta da Jade, ela quer saber o que está incluso no pacote do Conecte. Ah, essa é boa, gente. Tem muita coisa inclusa. Na verdade, além de tudo isso que as meninas já falaram, que eu acho que é muita coisa inclusa, a gente vai sair de São Paulo, vai sair da sede da agência. A gente vai aí avaliar depois se a gente faz alguma parada em algum ponto que é interessante pro time todo, né? Pra equipe toda. E o transporte está incluído. Vamos em poucas pessoas, então um transporte meio que privativo. A acomodação. A gente vai... serão quartos duplos, né? Que a gente também não quer que fique muita gente, quer que fique confortável. Então, a acomodação está incluída. A alimentação, Alimentação. Né, dentro da casa. Né? A gente tem ali uma programação de alimentação também. Então, por exemplo, tem uma das atividades que é uma noite de queijos e vinhos. Então, isso está incluído. Então, toda a programação dentro da casa está incluída também. Nós teremos passeios lá em Campos, né? Porque a gente não pode esquecer a parte da Amanda Viagens. E isso também está incluído. Temos na programação ali conhecer uns pedacinhos de Campos. Então, está incluído também. Tá. Acho que eu falei tudo, né? Sim. Pergunta da Naila. Ela quer saber se a gente pode falar um pouquinho sobre como serão essas atividades e se vai ter atividades fora da casa. Acho que ela quis dizer, assim, as dinâmicas serão na casa ou a gente vai ter dinâmicas fora da casa também? Acho que a Mai e a Ká podem responder pra gente. A proposta é mesclar bastante coisa, né? Como a Amanda acabou de dizer, vai ter passeios e em alguns passeios a gente vai conseguir proporcionar algumas atividades. Mas a maioria, sim, é na casa, respeitando a privacidade, respeitando esse pertencimento que é nosso, né? Inclusive, a proposta é não ficar num hotel, que é isso, pra gente estar ali no nosso coletivo mesmo. Então, sim, vamos ter os passeios com algumas atividades inclusas, mas a grande maioria vai ser na casa que a gente vai estar hospedada, né? Isso, as dinâmicas, a gente pensou, além da atividade física, né? As mulheres se conhecerem entre si, né? Elas saberem a história uma da outra. Por isso que é bacana você viajar sozinho, com uma mente muito aberta, para poder conhecer histórias, essas histórias te agregarem e as suas histórias agregarem a vida de outras pessoas.
Não dá pra gente contar tudo que vai acontecer, claro. Mas é sempre priorizando esse contato uma com a outra e consigo mesma, né? As mulheres, às vezes, elas têm essas disputas femininas que não fazem o mínimo sentido. Então, isso é uma das coisas que a gente não precisa nem falar, que não faz parte do nosso intuito aqui. Sim. Sim. Cada uma está fortalecendo uma outra, né? E é isso que a gente também quer trazer para esse público, né? Fazer com que elas interajam. A gente vai ter pessoas que falam assim igual a mim e ter pessoas que são mais quietas, que são mais tímidas, e a gente quer ouvir todo mundo e saber o que todo mundo vivenciou ali. E é isso, né? A troca de Isso. experiência. Ter a que é mais extrovertida, que é mais tímida, mas que tá todo mundo junto, E né? que seja um Trocando. ambiente de muito respeito individual por Isso. cada um. A gente não tem a ideia de deixar ninguém desconfortável em nenhum momento, né? Pelo contrário, e sim respeitar e ser esse ambiente de potência mesmo, né? A Maia até estava falando comigo e a gente falou assim, não quero me aprofundar no íntimo das pessoas. Não é essa a ideia, não é? Sim, A gente quer trabalhar as potências que a pessoa tem. É o agora. A gente está vivendo no presente. Então, a gente está pensando assim, vamos trabalhar as potências que a pessoa tem agora e vamos pensar no futuro. Se fosse para pegar algo íntimo, muito profundo, aí é ali. É só a Mai É no e a particular, pessoa. né? Então, é no particular. É outra Então, às vezes, coisa. as pessoas até ficam assim com receio de, eu achando vou... que vai ser uma terapia. Isso, e não, vai ser um gente. chororô e nós vamos morrer. Não é essa a intenção. Tipo filme, né? Não é. A intenção é trabalhar as potências, é trabalhar agora, é trabalhar o presente, a presença, né? E no que você quer ser daqui por diante. Deixar o que não lhe pertence mais e seguir. Sim. Então, essas atividades a gente está pensando muito nisso. E Vamos assim, agora. a gente está preparando tudo com muito carinho. Desde o momento que esse projeto nasceu, a gente se debruça a cada instante, a cada pergunta, a cada nova pessoa que se inscreve. Então, assim, a gente pensa muito em proporcionar a melhor experiência para vocês. Então, a gente já está preparando muitas atividades legais, mas não dá para dar muito spoiler, né, Não, gente? Não. Cada reunião sai uma ideia, na verdade. Talvez fique uma semana lá, mas tá Isso. tudo bem. O legal também é porque cada mulher ali ela vai se conhecer e aí elas mesmo vão criando a própria programação. E a gente tem esses tempos livres. E os tempos livres são para isso. Para às vezes você querer ficar quieta também, ter esse momento, sentar num canto e realmente ficar no silêncio. O silêncio também é muito acolhedor. E talvez conhecer uma parceira que você se identifique, vai trocar ideia, vai multiplicar, vai fazer Que negócio. virem melhores Não amigas sei. também. Sim, sim. Mas o importante de você estar sozinha numa viagem é que você dá a oportunidade De para conhecer outras acontecer pessoas. um né? monte de coisas, né? Não ficar tão engessado. Então tem um roteiro, mas esse roteiro ele pode variar bastante. O que temos mais? Temos a última pergunta. Quantas pessoas... a pergunta da Leila. Quantas pessoas terão no grupo? Estaremos em 14 mulheres, fora o staff, né? Então, tudo tá pensado para 14 pessoas, 14 mulheres. Então, eu já falei aqui, as acomodações serão duplas, até para ter essa troca também, né? Já começa, na verdade, desde quando a gente sai daqui. A gente vai ter um encontro muito legal antes de ir, então já vai começar essa interação. Mas estaremos em 14 mulheres, acomodações duplas, numa casa privativa. Acho que eu juntei Uma várias casa perguntas numa bem só. legal, né? Uma casa bem Porque legal. as pessoas também perguntam bastante pra mim, principalmente do comercial, como será a acomodação, né? Mas é uma casa Bem show legal. de bola, né? Vista, né, que é o que a gente quer, uma vista bem legal, meio afastada do centro, que a gente também quer essa privacidade, e com espaços para todos esses planos das meninas aí. Então, a casa vai ser bem bacana. Amanda, deixa eu te fazer uma pergunta, Amada. Por que você escolheu Campos? O que te tocou? Cara, eu fui para Campos sozinha, foi a viagem que eu fiz e que saiu tudo isso. E eu acho o Campos muito bonito. E eu fui no tempo de sol, assim, sabe? Que é mais ou menos no período que a gente vai. Eu falo, as pessoas pensam em Campos e pensam em frio. Vamos lá no frio e vamos comer um fundi e tal. Gente, não é só isso. É muito mais Eu um acho aquele casal. lugar maravilhoso no sol, porque, cara, se acordar, ver o sol nascendo com aquelas montanhas maravilhosas
E aí, como eu tive esse contato com a natureza e me despertou várias coisas, eu falei, eu acho que precisava ser aqui. Na verdade, até pegando esse gancho, a ideia do Conecte-se é não ter um só. Nós temos um projeto aí para ser 7 temporadas. Então, cada uma delas vão acontecer em um lugar. Começaremos por campus, mas a ideia é que em outras temporadas tenham outros lugares que abordem coisas que sejam complementares com a ideia de toda essa dinâmica do primeiro. Então, assim, é um projeto muito maior do que só uma viagem para Campos do Jordão. Então, a ideia é que você vá nesse primeiro, curta, conheça e entenda tudo que tem em volta e que você vá no segundo, vá no terceiro, vá até o 7º. Então, assim, é um projeto muito legal. E eu acho que começar por campus Um ciclo. é um ciclo. Foi da onde nasceu a ideia. Foi de onde nasceu. Eu acho que isso tudo que tem por volta é bem maior, assim. É pensado até isso, entendeu? Porque 7 lugares tem um porquê. A gente vai falar muito disso. A Cá vai falar mais sobre isso quando a gente se encontrar. Então, eu acho que é muito legal, assim. Eu acho que se você tá pensando em ir, vá. Porque esse vai ser o primeiro. E aí, depois você ir no segundo, você vai ter perdido o primeiro. Eu acho que as pessoas, às vezes, se preocupam muito com o preço das coisas, mas não com o valor que elas têm, né? Então, um dos primeiros empecilhos, às vezes, que as pessoas têm é tipo assim, é muito caro. Mas, assim, e o valor que é tudo isso, né? Porque tem um carinho envolvido, né? A gente tem uma profissional ali que vai atender as emoções, a gente tem ali um comercial que está preocupado em facilitar as coisas para você. Então, e isso não tem preço, isso daí é valor. O valor, ele realmente não tem margem. Isso é o que você leva, né? Exato. E é uma experiência, né? Se permitir vivenciar algo novo também fala muito da nossa segurança, né? Desse lugar de permissão. Não vou olhar para o preço, para o valor e vou me permitir Exato. vivenciar isso. Eu acho que isso é muito enriquecedor. Eu acho que quando a gente está aberto a mudanças, elas começam de algum lugar. Para mim, começou de uma viagem. Voltei para terapia. E ainda não cheguei na parte do exercício. Mas chegarei. Está no caminho. Tá no caminho. Quando a gente pensa em atividade física, a gente traz uma mensagem muito pesada que é disciplina. Não é assim. Não é para ser assim. É tentativa e erro. Exato. Na verdade, a atividade física, ela deveria ser encarada como algo do nosso cotidiano. A gente vai fazer. E não precisa ter esse peso gigantesco de que, nossa, sabe, eu sou obrigada a ir. Não, acha alguma coisa para você fazer devagar. Uma das coisas bacanas, né, dessa viagem é que a gente vai fazer atividade física num lugar muito lindo, poxa. Né? É um incentivo bem legal, né? Não, a maioria das pessoas tem muito bloqueio ainda com a academia, com lugar fechado. As comparações. Com o julgamento que existe na academia. Tem uma aluna minha que fala assim, eu acho um ambiente tóxico. Eu falo, ai... né? Enfim. A psicóloga. Por causa das comparações e tudo mais. Então, você trazer a atividade física para um lugar aberto, com uma paisagem maravilhosa. Menos pessoas. Pra não estar preocupada com e isso. eu tô ali, né, com as minhas manas. Então, é muito mais tranquilo. E uma profissional também que não vai deixar... Isso, ninguém fazer um movimento errado. Isso é lei, e se viu, lascar. gente? Onde tem atividade física tem que ter um professor, então por isso que eu vou estar lá. Exatamente. Pra não fazer um movimento errado, voltar para o hospital. SAMU que vai... Entendeu? Então, eu acho que a ideia é essa, né? A gente voltar de lá com novos hábitos. Então, unimos pontas importantes que a gente entende. E por isso que isso é tão grandioso. Eu falo desse projeto e eu vou babar sempre, porque eu acho que é muito grandioso mesmo. Eu acho que sanamos todas as dúvidas, né? Saramos. Foi um compilado, um papo rápido aqui entre amigas, para explicar um pouco da ideia do projeto e vocês entenderem de tudo que a gente está pensando, confabulando. É o que eu falei, a gente já teve algumas reuniões. Cada reunião sai uma ideia nova e a gente fica mais empolgada. Então, assim, é isso. Gostaríamos de transmitir isso para vocês também. Então, essa foi a ideia desse bate-papo, tirar dúvidas, falar um pouco mais, porque surgiram muitas dúvidas. Já estamos com 70%,
vendido já, as então... vagas. Então, se você tem interesse, corre para garantir a sua, porque depois não adianta reclamar, porque só na segunda edição você já vai ter perdido a primeira. E já vou dar um outro spoiler, que são 7 edições, e tem um motivo de ser 7. Então, aproveite e vá desde a primeira. A primeira é a base. Você vai perder o principal. Então é isso, gente. Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Estamos alinhadas. Bom, Lindos. acompanha a gente aqui no Instagram. Vai estar aqui. Vou colocar o Instagram das meninas também, para vocês acompanharem o trabalho delas. E se tiverem mais dúvidas, não se acanhem, né? Pode Manda que a mandar, Carol pode responde. mandar pra mim, que eu respondo Qualquer coisa vocês. também. Fala, nós- mãe, manda que a Carol responde. No nosso perfil, a Amanda vai marcar a gente também Isso, pode isso, responder Isso. perguntas mais voltadas da nossa área. Mas não fiquem envergonhadas. Quem tiver Sim. dúvida, manda que a gente vai responder com o maior carinho. Podem mandar. Então é isso, gente. A gente espera vocês. Estamos animadíssimas. E espero que a gente tenha sanado aí as principais dúvidas de todas. Acompanha a gente, segue nosso canal. A gente vai estar à disposição no WhatsApp também. E a gente está aguardando aí o resto para completar o time. E a É gente isso. se vê em Campos, né? A gente É se vê. isso. É isso. Agora é Campos. É isso, galera. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Prazer imenso. obrigada. Tchau, tchau. Meu Deus! Não era nem pra falar boa noite, vai que é de dia.